eu ver se eu consegui tirar aqui do Oi, módulo. Oi, Lô, tudo bem? tudo bem, Karina? Já estou aqui. Eu vou compartilhar um PowerPoint, mas eu quero até te enviar ele. Ele é bem denso, vamos dizer assim. Tá, Então a gente vai. Eu deixei vários slides ocultos, mas para você não se assustar, mas eu vou te passar caso dê algum problema aqui no meu compartilhamento. pode me mandar. Te mandei. Tá enviado. Tá bom, já baixei aqui. Qualquer coisa eu Beleza. O passo. áudio tá ok. Áudio tá ok, tá. Tá ok, tá tudo ok. Pode se Então agora vamos apresentar, ler. pode começar. As famílias estão aqui. Vamos perguntar, eu não sei se tem adolescente aí, gente, criança, se vocês puderem, por Criança, favor, avisar. adolescente. Porque até pelo tema, né, para a Lu conseguir Aí eu falar sobre o consigo. tema de forma mais suave. Eu Vamos, a sou gente vai tentar. adolescente, ó. Eu sou adolescente. Tá, você passa então. Mas a gente vai tentar. É um assunto que é muito difícil da gente deixar suave, mas a gente vai tentar não usar tantos os termos que a gente usa na área criminal e etc., para que todos entendam, que fique bem claro, a gente atinja os objetivos, né? Então, eu vou me apresentar. Boa noite a todos, Karina, a todos vocês, Tech Kids, ao público todo que está aí se dispondo a nos assistir e quem vai assistir depois, né, pelo YouTube. Meu nome é Luciana Alves Brungaria, sou policial federal já há quase 19 anos, né? Eu tenho especialização em direitos humanos e políticas públicas para juventudes e infâncias e juventudes, né, pela PUC Paraná. E também um curso que eu fiz bem denso, que foi sobre exploração sexual de crianças e adolescentes pelo Instituto Interamericano del Niño, la Niña e Adolescente da OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, que tem sede no Uruguai. Eu participo também de um projeto de proteção à criança e ao adolescente aqui da nossa Universidade Federal do Paraná, né, sob a coordenação da professora Helenice, da UFPR, aqui. E já trabalhei alguns anos nessa área, né, dentro da Polícia Federal. Hoje eu atuo mais nessa área mesmo de políticas de proteção e prevenção às crianças. É uma área muito densa, muito pesada para que a gente fique muito tempo. Nós temos excelentes profissionais atuando nessa área dentro da Polícia Federal, né? Eu tive alguns anos de experiência e hoje não atuo mais diretamente nesse combate, né? Então estou mais nessa área de prevenção. E além de tudo, eu sou mãe de 4 filhos. Então, já tenho 3 filhos já jovens adultos e um bebê que mês que vem já faz 1 aninho. Tem 11 meses agora. Né? Os nossos principais objetivos aqui são informar sobre os riscos e perigos na internet envolvendo essas crianças e adolescentes, sensibilizar todos os públicos para que eles acreditem, creiam que existe mesmo, porque eu converso com muita gente que não acredita que existe, né? Principalmente quando a gente fala em bebês, em crianças de idade muito novinhas, assim. As pessoas acreditam que isso acontece com crianças maiores ou adolescentes, e não é, né? Infelizmente. A gente demonstrar algumas maneiras de prevenção e conhecer principalmente os canais de denúncia e rede de proteção. Se eu sei de um caso ou se aconteceu na minha família, e agora, o que eu tenho que fazer? Que eu acho que é uma informação muito importante para todos, né? Então eu quero só uma ajudinha para eu poder compartilhar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu... Sim, tá certo. Você Vê se você consegue, Lu. Vê se você consegue agora. tem que me dizer aqui onde eu vou. Ali embaixo tem o share screen, do lado do chat, Isso. ali na... Uhum. Acho que eu consigo aqui. Foi, agora foi. Tá Foi? vendo? Tá aparecendo? Foi. Sim. Ai, ótimo. Ótimo. Então, eu sempre começo aqui a prevenção e proteção à criança e adolescentes, né? Eu sempre começo as palestras citando um provérbio, que é preciso de toda um provérbio africano, é preciso de toda uma aldeia para cuidar de uma criança. O que isso significa? Que é papel de todos nós, enquanto sociedade, cuidar das nossas crianças, não só dos pais, escolas, como nós, enquanto qualquer profissional da área de segurança, engenheiros, professores, educadores, psicólogos, terapeutas das mais diversas áreas, médicos, dentistas, enfim, N áreas, o meu vizinho, a minha sobrinha, sabe, o filho da minha amiga, todas essas crianças e adolescentes são de nossa responsabilidade.
né? E nós temos para isso também todo um sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, né, que é formado por uma rede aqui, até um desenho do Dr. Murilo Giacomo, que é do Ministério Público aqui do Paraná, que atua muito nessa área. Então, ele criou aqui uma espécie de várias engrenagens, onde nós temos todo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde, todas as polícias judiciárias ou não, os CREAS, os CRAS, políticas de atendimento, todos os órgãos públicos que, de alguma maneira, Defensoria Pública, OAB, todos os órgãos públicos ou privados que, de alguma maneira, possam se envolver nas políticas e na educação de crianças e adolescentes, né? E isso é feito através de uma engrenagem. E nós, aqui, do outro lado, somos uma ponte, nós precisamos muito de estar interligados. Mudou o meu compartilhamento ou não? Tá o PowerPoint ainda? Agora está no PowerPoint, sim. Ah, tá bom. Tá. Uhum. Então, aqui, a proteção integral de crianças e adolescentes é dever de toda a sociedade, né? Quem é que diz isso? A nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, a Convenção dos Direitos do Adolescente, de 1989, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala dessa proteção integral, né, e prioritária de todas as nossas crianças e adolescentes. Então, segundo o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, que é o que é o nosso ordenamento jurídico, toda pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é entre os 12 anos completos e os 18 anos de idade, né? Só para a gente alinhar aqui, porque alguns países consideram adolescência, e principalmente para fins de notificação, às vezes até 19, às vezes até 21 anos. Né? No Brasil é até 18, né? Então, o que a gente fala? Onde tem crianças e adolescentes, é necessário toda uma rede para garantir todos esses direitos dessas crianças e adolescentes, inclusive nós, enquanto sociedade, né? Aqui eu trago para vocês que é considerado pela OIT, a Convenção Internacional 182, né, em Genebra, onde o Brasil é signatário, que considerou as piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação em todos os países signatários. Ou seja, todas as formas de escravidão ou práticas análogas à de escravidão, a que as crianças são submetidas, prostituição infantil ou utilização de crianças para a produção de pornografia, crianças utilizadas para o tráfico de drogas e trabalho em condições degradantes. Deixa eu ver se eu... Então, esse aqui eu deixei... Agora você está no Word. Estou no Word? Agora está no Word. Voltou? Não, continua no Word. Eu acho que quando você compartilhou talvez a tela toda? A tela, acho que sim, ao invés de compartilhar. Você quer compartilhar novamente? Só o Pode ser. PowerPoint? Pode ser. Vai lá no Share Screen para tirar o compartilhamento. Vê se você consegue lá, senão eu coloco aqui para mim. Acho que foi o mesmo, né? Foi a tela igual. Tá vindo o PowerPoint. Vamos fazer o seguinte. Não, eu não consigo tirar o seu compartilhamento, só o seu vídeo. Tá, foi o PowerPoint, né? Tá no PowerPoint. Vamos ver, qualquer coisa eu te aviso. Pode seguir. Tá, tá bom. Então, aqui a gente tem uma demonstração da nossa internet, né? Onde a gente tem a Surface Web, a nossa internet teoricamente segura, que a gente considera, né? Onde estão as nossas redes sociais, onde nós temos as aulas, as reuniões, como, por exemplo, essas reuniões de trabalho, as pesquisas, né? Depois nós temos a Deep Web e a Dark Web, que a gente considera. Na Deep Web ainda a gente tem muita criptografia, tem muitos estudiosos, enfim, que falam que tem uma rede de e-books disponíveis na Dark Web, na Deep Web maravilhosa, que é muito mais fácil de baixar. Algumas criptografias de banco ficam aqui, mais ou menos nessa região da internet, porém, nós temos também a Dark Web,
que é muito difícil de acessar, e quando você tem acesso a essa dark web, você pode trazer, como já foi falado, vários malwares junto aos seus computadores, às suas redes, né? Aqui onde nós temos muito compartilhamento de material de abuso infantil, terrorismo, tráfico de armas, drogas e até mesmo homicídios, né? Então, eles ficam bem nessa que a gente chama de internet profunda, né? A dark web. Aí eu trago para vocês alguns dados, né? Que são orientações da Sociedade Brasileira, Americana e Canadense de Pediatria. O que eles dizem? Que de 0 a 2 anos nós temos que ter 0 exposição ou o mínimo possível dessas crianças às telas. E isso compreende qualquer tela, seja televisão, celulares, internet, aulas, o que for, né? De 2 a 5 anos até 1 hora por dia e acima de 6 anos até adolescentes, o máximo de 2 horas por dia. A gente sabe que é praticamente impossível, principalmente na época em que as aulas eram online. Mas a gente tenta fazer. O que eles trazem muito para os pais? Que é uma fase muito importante de desenvolvimento infantil e que também, principalmente em crianças muito pequenas, não basta só os pais dizerem, olha, fulano, não dá para ficar muito tempo na internet, vai fazer outra coisa. Mas não é papel das crianças achar outra coisa para fazer, sim papel nosso, dos pais, de achar, vai jogar, vamos desenhar, vamos pintar, vamos fazer outra coisa. Então, é o papel dos pais de dar outra atividade para essa criança fazer, e não simplesmente sair daqui, ou se for um adolescente, vamos fazer um esporte, vamos sair, faz outras atividades para não passar tanto tempo diante das telas. Porque até a gente vai ter estudos isso no futuro do que essa alta exposição vai ocasionar de distúrbios, né, ou de malefícios, que a gente sabe. Tem muita coisa boa na internet, claro, mas infelizmente elas acompanham muitos malefícios. E a gente só vai saber disso no futuro, né? Então aqui eu trago dados importantíssimos que são, por exemplo, 41% é o estudo da Kaspersky Lab, da empresa Kaspersky Lab, né? 40% das crianças estiveram expostas a intimidações no período de 1 ano. E essas ameaças, elas englobam qualquer tipo de conteúdo inadequado, sendo violências, bullying virtual, contato com pessoas perigosas, acesso à pornografia inadequado completamente para a idade, inclusive aliciamentos. Dessas crianças, aí aqui eu gosto muito desse desenho aqui, ó, que é um desenho até de um curso da Interpol que eu fiz. Ele que é uma criança na frente do computador e o número de ameaças que estão do outro lado. E eu sempre uso muito uma frase que até o delegado falou de manhã também, o Breno, né? Breno. Se a gente, quando nossos filhos começam a ser um pouquinho mais independentes, a gente sempre nos orienta essas crianças, não aceite nada de estranhos, não aceite nenhum objeto de estranho, não fale com estranhos, não deixamos nossos filhos sozinhos. Eu não deixo meu filho muito jovenzinho, uma criança de 4, 5, 6 anos, sozinha num shopping lotado, ou não deixo meu filho de 9, 10 anos no centro da cidade. Deixo-lo lá passeando e venho buscar daqui a pouco sem nenhuma orientação. A gente não faz isso. Por que nós fazemos isso na internet? Né? Por que eu deixo meu filho na internet sem nem saber o que ele está olhando e está tudo bem? Não está. Então, é isso que eu quero trazer, conscientização para os pais, para saber que a internet pode trazer muitas coisas boas, mas ela também pode ter um lado muito obscuro e que muita gente não acredita e acha que se a criança está do lado dela ali o tempo todo ou dentro de casa, meu filho não sai de casa, não tem problema. Hoje em dia, nós temos, inclusive, a figura do estupro virtual. Né? Então, que a criança não precisa ter contato físico com aquele abusador ou com aquele aliciador. Né? Ele faz tudo através da internet. Então, e eles escolhem vítimas, principalmente as suas vítimas, crianças que eles veem que passam muito tempo online, que não tem nenhuma supervisão de adulto, eles perguntam, oi, e se fazem passar por crianças, ou você está sozinho? Por que uma criança, por exemplo, de 6, 7, 8, 12 anos que seja, está às 3 horas da manhã conectado na internet? Ou num joguinho. Eles sabem que essa criança, muito provavelmente, está sem supervisão nenhuma. Não tem ninguém na sala com ela, entendeu? Ninguém vai saber o que ela está conversando ou o que ela está falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu trago dados aqui que é para a gente se assustar mesmo. Crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, esse aqui é um estudo do TIC-KIT, né? Lembra que a gente conversou, né, Karina? Online, esse TIC que é do ano passado, que eles apresentaram nesse ano, né? Quem quiser pode até no YouTube deles, está lá disponível.
Crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, usuários de internet, somos 93% aqui no Brasil. Ou seja, são cerca de 22,3 milhões de crianças e adolescentes com acesso à internet. Independente se é o celular da mãe, a maioria por celulares e não por computadores. Pode ser o celular dos pais, do tio, na escola, eles têm acesso à internet. E dessas crianças brasileiras que utilizam as redes sociais, eram 60% em 2019, e hoje são 70%, e em 2021, quando foi feita a pesquisa, são 78%. Esse número está cada vez mais crescente, né? Outra pesquisa que eu acho importantíssima da gente citar é que 20% dos pais e mães admitem ignorar o que seus filhos compartilham ou fazem na internet. Eles não têm a menor noção do que acontece ali, naquele mundinho obscuro dessas crianças e adolescentes. Então, isso não pode acontecer. É isso que a gente quer trazer para os pais, né? 1 em cada 5 pais ou mães admitem não ter controle sobre a vida digital de suas crianças, ou por falta de tempo, ou por falta de familiaridade com aquela ferramenta mesmo. E esse é o pior dado que eu acho. 55% acreditam que em nenhum caso a internet poderia apresentar ameaça à integridade de seus filhos. Então, eu quero trazer essa conscientização que a internet pode sim representar uma ameaça e que ela pode sim ou ser interrompida ou ser impedida de acontecer se nós formos pais, mães, tios, amigos, etc., vigilantes em cima de crianças e adolescentes. E isso não tem nada a ver com perda de privacidade. Isso tem a ver com proteção à vida, que é um questionamento que a gente recebe, né? Mesmo a LGPD quando a gente fala na LGPD, o que a LGPD diz? Que visa o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança é a proteção da sua vida. É a proteção da sua integridade física, a proteção da sua integridade psicológica, psíquica, moral, enfim. Então, quando a gente fala em proteção de vida, de integridade física, ela já está acima de quaisquer limites. Só que é lógico que nós temos que tomar muito cuidado de acordo com a idade, né? Nós temos esse problema aí, isso vira sempre um embate quando se trata de adolescentes ou crianças mais velhas, né? Lu, deixa eu te fazer uma pergunta, ali no último slide. Eu acho muito importante mencionar, e aí talvez quando a gente fala isso pode soar um pouco demais, mas eu queria mencionar o seguinte, que eu vejo muitos pais interessados em saber o que acontece, né? Inclusive gostam de participar e de ter mais informação sobre o assunto, mas no final das contas, essas estatísticas são as que eu vejo na prática. Quer dizer, não, a criança só está jogando, não tem problema nenhum, eu não tenho tempo. Então, tem tantas desculpas, é um balaio de desculpas, que não estou dizendo que não é verdade, eu acho que é verdade, ninguém tem tempo mesmo, é difícil mesmo, a tecnologia não foi ensinada para ninguém nas escolas, muito menos cibersegurança, golpes e tudo mais. Para você entender um golpe, você já tem que ter entendido a tecnologia, antes de saber como funciona o golpe, né? Exatamente. Mas, no final, a gente sabe que isso também é ilegal, né? Ele chega a ser ilegal, porque nós estamos falando do quê? De negligência, de desculpas não cabíveis, né? Muitas vezes a própria pessoa responde pelo crime que aconteceu com a criança, não é isso? Você puder explicar um pouquinho? É isso que eu ia falar. A gente, no Brasil, quando eu falo que a responsabilidade é de todos, até foi bom você falar, eu volto um pouquinho, quando eu falo que a responsabilidade de todos, ela é sim, porque no Brasil, a omissão ela é punida com a mesma pena de quem praticou o ato. Então, eu ser omissa, é o meu filho, tem uma criança na escola que eu fiquei sabendo, mas eu não quero me envolver, porque os pais são importantes. Eu já ouvi isso, tá? Os pais são importantes, ou são médicos, ou são advogados conhecidos, etc. Então, a escola pediu para eu não me meter. Como, gente? A escola pode ser punida pela omissão. A professora, a psicóloga da escola. Você não pode se calar. Nós não devemos, não devemos, nós não podemos, nós podemos ser responsabilizados. E o que eu quero trazer para cá é uma conscientização também. Eu já vi também de famílias falarem, olha, eu fiquei sabendo na minha cidade, mas é uma cidade pequena, anterior, e a família é muito conhecida, então ninguém quer falar nada, querem abafar
A família toda pode ser responsabilizada, sabe? O que é mais importante, você abafar a sua reputação ou é você cessar aquele abuso que está acontecendo com aquela criança? Então, se coloque no lugar daquela criança, se fosse com você, se fosse com a sua filha, se fosse com o seu vizinho, com quem for, sua sobrinha, sabe? Eu sempre peço para a pessoa se colocar naquele lugar, quando você titubeia, quando você tem dúvidas do que fazer, ou denuncia ou não denuncia. Já foi falado aqui em outras palestras, mas eu vou voltar a repetir. Quando você vai fazer uma denúncia, você não é obrigado a ter certeza do fato, não é você que tem que ir atrás das provas. O seu papel é só denunciar. Existem muitos canais em que você pode fazer essa denúncia de maneira que você não se identifique. Entende? Então, você pode fazer denúncias anônimas, você não tem a obrigação de investigar. Esse não é o seu papel, é das autoridades que devem ir atrás daquilo que está acontecendo. E eu aqui ofereço vários canais de denúncia, porque falar, eu já denunciei, sei lá, aqui não é generalizar, viu, gente? Mas a gente sabe que temos problemas em várias instituições públicas, privadas, enfim. Mas, eu denunciei no Conselho Tutelar da minha cidade, na Polícia Civil, ninguém fez nada. Denuncie em todos os canais que você pode. Vá para o Ministério Público, vá para o Disque 100, vá para a página da SaferNet. Existem vários canais, sabe? Alguém vai fazer alguma coisa. Sempre. Então, existem maneiras de fazer essas denúncias anônimas, não se cale. Esse é o principal, acho, a mensagem que eu quero passar hoje aqui, é não se cale. Nós não podemos nos calar, porque esse tipo de crime cresce exponencialmente, tá? Por mais que a polícia trabalhe arduamente em cima disso, nós não conseguimos dar conta, por falta principalmente de pessoal. É muita coisa. É uma teia imensa que não tem fim. Apesar das atribuições da Polícia Federal até ser mais restritas um pouco que as da Polícia Civil, é uma rede imensa, porque a gente só atua sob tratados internacionais ou quando tem internacionalidade, transnacionalidade nesse caso. Então, mensagens de grupo, de um WhatsApp para o outro, de praxe, são da Polícia Civil, né? Então, eles têm um número muito maior, além de atuar nos casos pontuais dos abusos também intrafamiliares, por exemplo, né? Aqui no chat, Lô, não sei se você está conseguindo ver aí, não porque estou você está acompanhando, porque se eu abrir, eu acho que ele fica o chat e não some, né? O Nicolas Monteiro escreveu: como podemos prevenir essas ameaças na internet? E o Eduardo Valério escreveu: nesse caso, que você estava comentando agora, nós somos... Nesse caso, é coautor, certo? De um crime, se a gente... ou não. Olha, aí eu não sou especialista em direito penal, mas no nosso Código Penal, ele pune a omissão. Tem uma pena específica para o crime de omissão, considerado crime. Sim, tá? sim. Até depois eu posso dar uma pesquisada e passar para vocês. Estou até olhando se no meu material eu tenho esse artigo, mas como eu não quis deixar muito denso, eu não trouxe muitos artigos aqui para a gente não falar muito em legislação, né? Sim. Mas ele tem a pena, sim, de omissão, tá? E na questão do Nicolas, aqui ele colocou: como podemos prevenir essas ameaças na internet? Acho que... aqui... vai mais para o finalzinho. Se puder esperar não te responder, Nicolas, aí a gente retoma, tá? Fechado. Mas eu vou falar bastante disso daí. Aqui eu estou passando dados: 40% das crianças e adolescentes tiveram contato com alguém na internet que não conheciam pessoalmente. E desses 40%, 20% se encontraram pessoalmente com essas pessoas sem que os pais e mães soubessem. Então, é um número muito grande, tá? Então, aqui já foi falado, mas também vou repetir, nunca é demais, né? A indicação etária das redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, 13 anos, WhatsApp, 16 anos, conforme a lei federal dos Estados Unidos. Nós não temos nenhuma lei específica, até onde eu sei. Me corrija até se alguém tiver essa informação, que defina isso aqui no Brasil. Né? Qual é o perigo dessas redes? A autoexposição, a autoprodução de imagens. Por exemplo, o TikTok vem indicações de vídeos que nem sempre são as preferências determinadas por aquele usuário. O TikTok criou eles mesmos controle parental, como se fosse o controle parental, fazendo papel dos pais, de que a criança abaixo de 15 a 16 anos, quando ela cria uma conta entre 13, né, e 15 ou 16, quando ela cria uma conta, ele vai direto para o modo privado. Mas acontece que é possível você deixar no modo público manualmente, ou seja, eles vão lá e deixam no público manual. Mas foi uma maneira do TikTok evitar um pouquinho que ficasse no modo público
quando tiver menos de 15 ou 16 anos, tá? Entre 13 e 15 anos. Né? O que hoje nos traz muito o TikTok? Né? Muitos likes, as crianças em busca de likes e até mesmo de monetização. Né? E muitas vezes incentivado por seus próprios pais. Olha, vamos ver se a gente ganha dinheiro com você, para você fazer uns videozinhos, uma dancinha e tal. Tem. Começa a apresentar produtos, a gente sabe que tem, né? Então não vamos aqui falar de hipocrisia, porque a gente sabe que tem. Não vou dizer, não pode. Não é assim, não pode. A gente sabe que vai acontecer. Então, como minimizar? Vamos tentar conversar, né, para achar uma melhor saída. Não adianta proibir. Mesmo as crianças, você não pode fazer isso. Não adianta. Então, o diálogo, o vínculo de confiança com seu filho, com seu sobrinho, parente, primo, o que for, é a melhor saída, né? E outra coisa que me preocupa muito dessas dancinhas, dessas coisas expostas, TikTok, Facebook, etc. As crianças começam a sofrer ataques de ódio, inclusive. Uma mãe já me procurou, minha filha tem 10 anos, eu sei que não podia, mas eu monitoro a conta dela, e ela começou a receber ataque de ódio de outras crianças da própria sala de aula. Sua metida, só isso, e palavrões, xingamentos. Nossas crianças estão preparadas... como está a saúde mental das nossas crianças? Elas estão preparadas psicologicamente para sofrer esses ataques? Com essa superexposição? Ataques de ódio. E outra, esses dias também, esse que eu vou me referir, essa página do TikTok e do Facebook, são duas, não estão mais no ar, foram retirados, mas provavelmente tenha outras, ainda não chegou em mim essas outras, mas toda vez que chega em mim também eu dou um jeitinho de a gente tentar denunciar para que tire rápido. Havia uma página recente, esse ano, no TikTok, com várias dancinhas de crianças, mas crianças desde 2 aninhos de idade até adolescentes. Então, de 2, 5, 9, o que for. Com shortzinho, biquíni, topzinho e etc. Com uma malícia das pessoas que publicavam essa foto, era só esse tipo de vídeo, e publicado por homens, e a maioria perfis fakes, claro, e os comentários eram absurdos. Os comentários eram de gostosa para cima, para crianças de 3 anos, tá? Com as dancinhas, com reboladinho, e a maioria homens. Quase todos homens, não jovens, não crianças. A maioria homens adultos fazendo comentário naquelas fotos num perfil do TikTok, que eles tiravam do Instagram, desculpa, eles tiravam as dancinhas do TikTok e publicavam no Instagram essas dancinhas dessas crianças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com perfis públicos de crianças pequenas, porque onde é que essas dancinhas e esses vídeos vão parar? Uma vez na internet, para sempre na internet. É muito difícil de você sair. E essa criança vai crescer. E a fotinha, a dancinha dela vai estar lá. E, de repente, vai até estar num site dedicado a um abuso infantil, sabe? Então, porque muitas vezes, para eles, não precisa a criança estar nem nua, ela pode estar vestida, pode estar com pouca roupa. Teve uma outra página do Facebook, que, se eu não me engano, era denominada calcinhas, alguma coisa assim. E depois a gente vai falar um pouco da doença, que eu vou falar que parece uma doença, mas não é, né? São pessoas, assim, cruéis mesmo, né? Os perversos. Então, eles postavam fotos de calcinhas de crianças desde fraldas, tá? Desde aquelas calcinhas de bebês de 1 aninho, 2 aninhos, até tanguinhas, etc., de meninas de 12, 13 anos. Olha, eu estou colocando a roupa para lavar e tá a calcinha da minha enteada. Olha, a calcinha da minha filha, da minha sobrinha, da minha prima. Então, só o fato de fotografar a calcinha já satisfaz essas mentes deturpadas. Então, a gente tem que tomar cuidado. E onde que está esse abusador fotografando as calcinhas? Dentro de casa. Ele está dentro de casa. Então, hoje ele está fotografando a calcinha. Daqui a pouco ele está fotografando a criança dormindo de calcinha. E isso acontece. E hoje, apesar do nosso ECA ser bem claro, que a fotografia de imagens explícitas e etc., já existe entendimento do Superior Tribunal que mesmo que a criança esteja vestida, se essas imagens forem focadas nas partes íntimas das crianças com esse objetivo, ele já é punido pelos nossos códigos, tanto penal quanto pelo ECA, mesmo que a criança esteja vestida. Né? Porque o que acontecia, para burlar a legislação, eles faziam muito disso. Não sei se, né? Se eu estou falando muito uma linguajar muito pesado, aí você me chama a atenção aí, Karina, mas eu estou tentando deixar leve,
uma coisa que é muito difícil. É né? difícil, A mas gente falar. Não, mas eu estava escrevendo aqui né? o seguinte, falei, gente, isso é a internet de verdade. Porque a gente vê muita coisa legal, meme é legal, mas até eu vou pegar aqui o meme, que parece simples. Só num meme a gente já pode ter muitos problemas. Aquela foto não é sua, aquele vídeo não é seu, tem meme de professor, Helena tá aí, pode dizer, sabe, que acontece. Aluno que faz meme de professor, que faz meme na sala de aula, que pega vídeo, que publica, que faz cyberbullying. Um meme pode ter, tem uma história nesse meme. Então, quer dizer, o meme é legal e a gente consegue tirar 5, 6 ramificações de problema naquele meme. Sim. É a criança que foi feito um meme lá com 2 anos de idade, hoje ele é adolescente. Tem um caso nos Estados Unidos bem famoso, eu não sei o nome da menina agora, não lembro, uma loirinha, que o meme rolou pra caramba no mundo inteiro e hoje ela não sabe como viver sem aquela imagem. Eu não lembro o nome da menina agora. Sim, tem a situação da Jéssica também. Jéssica. Mas tem a situação da Jéssica aqui do Brasil, que é outra. Eu sei qual você está falando, da meme da loirinha. Mas o Acabou Jéssica, eu li uma reportagem esses dias que ela até hoje faz tratamento psiquiátrico. Então. Porque ela já cresceu, hoje ela é uma mulher. Sim, e ela porque é isso, teve né? que mudar, mudou de cidade, mudou de escola por causa do meme que criaram com e não ajuda muito, né? Esse é um ponto também muito importante. Não. A internet potencializou os problemas. Você antes era local e agora, né, potencializado, vai para o mundo inteiro. Então, exatamente. Isso que você está falando é importante. Você falou que pode ser um pouco pesado, mas o fato é que uma coisa muito legal tem 5 problemas envolvidos aí nessa coisa legal. Isso, né? O que eu quero trazer? É complicado mesmo. Não, é complicado. Eu trabalho com cibersegurança, eu vejo muita coisa há muitos anos. Há 20 anos eu já via. Né? Eu comecei, inclusive, esse projeto foi um despertar de tanta coisa que eu vi e a maioria dos casos que eu trabalhava eram de abuso ou de gravação de vídeo de criança. Então, não é uma coisa nova. Isso já existe offline. Né? Só que no online, a fotinha, o vídeo se espalha. Né? Então, é muito complicado. Exatamente. E por que eu quero trazer isso? Porque até esses dias eu estava conversando com um professor e às vezes a pessoa, quando não é da área mesmo, da nossa área, que a gente vê muita coisa, etc., ela não se atenta mesmo. Isso, conversando com professores, pais, mães que estão, né, leigos nesse assunto, eles não se atentam. Então, isso me chamou a atenção para eu vir para essa área. Então, o professor comentou assim, olha, para nós isso é estarrecedor, porque para nós o maior crime do aluno ali dentro da sala de aula é ele colar. É ele estar colando, quando estamos falando de adultos aí, além do bullying, etc. Então, quando você fala nisso, para a gente é muito estarrecedor, chama muito, enfim. Mas o que eu quero trazer não é para assustar e ninguém ficar desesperado, mas sim para que a gente fique atento, e muito atento. Não é pouca atenção, é muita atenção. Porque o abusador pode estar dentro da nossa casa, pode estar no nosso meio, ele não tem perfil, ele não tem cara, ele não tem rosto. Isso eu já vou falar também de novo, um pouquinho, sobre... Vamos deixar correr e daí a gente vai batendo papo, conversando. Mas a gente pode ficar aqui, é muito tempo, é muita coisa, a gente acaba ficando muito tempo, né? Então, aqui eu chamo a atenção dos jogos e desafios perigosos. Da mesma maneira que eu falei lá do Facebook, das calcinhas, enfim, tem jogos, nós temos que ficar em cima de jogos, porque muitas vezes, aconteceu, eu tinha um joguinho na Rússia, de uma fadinha, acho que era a Fadinha do Fogo, não sei como era o nome, eu acho que era em russo, enfim, para crianças mesmo de 3, 4, 5 aninhos, praticamente bebês, né? E que, tudo bem, a mãe via a criança tá com o joguinho de uma fadinha ali aparecendo, só que eu sempre falo, assista o desenho, assista uma vez, veja o que é aquele joguinho, ou o jogo do computador que o seu filho está jogando, sobre o que é. É possível alguém se comunicar com ele por ali, ou não é possível? Esse jogo da fadinha, por exemplo, era a Fadinha do Fogo, praticamente parecendo um joguinho inocente, que é uma fadinha bonitinha lá, conversando com a criança, e ele dava dicas, por exemplo, assim, que a criança tinha que sempre manter o segredo, era o segredo deles, para ela poder se transformar na fada do fogo, ela tinha que acordar de madrugada, para que todo mundo estivesse dormindo, e acender, ligar todas as bocas do fogão, inclusive o forno, e deixar ligado durante a noite. E de manhã, ela tinha que acordar antes de todo mundo, daí ia ter que dormir, e acordar antes de todo mundo ir lá e acender uma vela. E aí tiveram várias crianças queimadas por causa desse joguinho,
crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos. Então, as mentes perversas que nós temos na internet são inacreditáveis. E nós temos que saber que essas mentes perversas existem, que são seres humanos. Eles não são monstros, eles não têm aparência de monstros, sabe? Eles têm aparência de pessoas normais, inclusive pessoas legais, né? No começo desse ano foi preso um abusador em Porto Alegre, um advogado famoso na cidade, que morava num condomínio de classe média alta, e ele fazia, como ele estava trabalhando online, a esposa trabalhando fora, e ele com 2 filhas, ele era o ponto focal ali, o centro de encontro das outras crianças do condomínio. Todo mundo deixava seus filhos brincar na casa dele, que ele era o tio legal do condomínio. E ele, uma casa grande de 2 ou 3 pavimentos, ele brincava de esconde-esconde com essas crianças, inclusive com as filhas. Só que ele não abusava das filhas. Bom, eu não sei o decorrer do processo, não vi. Mas até então, na época em que ele foi preso, enfim, não tinha indícios de abusar das filhas, mas sim das amiguinhas ou amiguinhos que frequentavam a casa dele. Imagina o desespero dos pais que moravam no condomínio e que levavam esses seus filhos ali. E tudo começou porque uma das crianças contou. A mãe percebeu alguma coisa de diferente e começou a conversar, e uma das crianças contou. E aí a mãe começou a entrar em contato com os outros pais, outras mães, e as crianças foram falando e foram aparecendo os casos. E ele aproveitava essa brincadeira de esconde-esconde para passar a mão, e etc., e abusar das crianças dentro da sua própria casa. E ninguém desconfiava, era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então, nós temos que tomar cuidado com quem nós deixamos nossos filhos, sabe? Ô, Lu, então, deixa eu mencionar aqui para o pessoal um jogo. Você comentou do jogo da fada, esse jogo russo, absurdo. E tem um jogo aqui que está mais popular aqui no Brasil, que é bem parecido. Tem a mesma ideia, perversa, que chama Pop Time. É um jogo de terror. Eu vou escrever aqui para o pessoal. Eu coloquei no Tech Kids um post há alguns dias, um pouco antes do evento. Eu vi. Esse jogo ele tem a mesma ideia perversa. E esses dias eu fui num evento, numa reunião, acho, ali na Paulista, em São Paulo, na banca. Sabe aquelas bancas que vende tudo? O bonequinho do Pop Time, do Pop Playtime, no lugar mais baixo da banca, ali para vender. Olha. Vários. Quase que deu um negócio, se vou arrancar esses bonecos aqui, vou jogar tudo no lixo. Ou seja, está na altura da criança pequenininha, né? E é um jogo ele é classificado como jogo de terror, tá? Inclusive, eu estava olhando aqui, eu acho que é não recomendado para menores de 13 anos. Enfim, é um jogo de terror, né? 13, nem 14, nem 15, né? Deveria ser outra classificação, mas está disponível. Então, é muito preocupante, tá? Eu já estou levantando, porque esse jogo da fada, você comentou, eu lembrei. O jogo da fada realmente é assim. Nós temos vários, né? Que eu falo, alguns que incitam a automutilação, incitam ao suicídio. Outra coisa que parece um pouco mais inocente, fornecimentos de dados que permitam a localização, de senhas, de imagens, né? Que são os predadores sexuais que a gente chama. Mas, por exemplo, no TikTok, a gente tem que ficar muito vigilante, principalmente quando a criança ou adolescente coloca aquela caixinha de perguntas, né? O que você gostaria? Até quem me falou isso foram as minhas filhas. Elas falaram que falavam um joguinho do Naruto. Acho até que está aqui no próximo slide, se eu falei. É isso mesmo. Ó. A gente tinha, um pouco tempo atrás, o jogo do Pateta, de citação ao suicídio, o jogo da fada, esse jogo da baleia azul, da automutilação. Esse aqui, o desafio do Naruto, que ele falava assim, descubra seu nome ninja e colocando o cartão de crédito da sua mãe, a data de validade e o código verificador. Daí, para cada dado que a criança mandava, ele dava o nominho lá do Naruto, sabe? O nominho de algum personagem do Naruto para aquela criança montar o nome ninja dela. Então, só que tem que ser em segredo. Você vai lá na bolsa de sua mãe, do seu pai, na carteira do seu pai, pega o cartão de crédito, manda uma foto, manda os numerozinhos que estão ali, e a criança, na inocência, vai lá e manda. Né? Caixa de perguntas do Instagram. Por exemplo, duvido você fazer tal coisa, eu duvido você pular, duvido que você vai fazer isso, duvido que você vai me dar o teu WhatsApp, duvido que você vai contar onde, que escola você estuda, sabe? Esse tipo de caixa de perguntas tem que ficar tomar muito cuidado com as respostas que as crianças recebem, né?
Aí teve aquele, né, o desmaio com as faixas de roupa de artes marciais, a inalação de aerosóis, são todas coisas que a gente acha na internet. Os predadores sexuais, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, né, como que eles usam linguagem ludibriante para conversar e convencer as crianças a mandarem mensagens para eles, né? Então, aqui é o que eu já falei um pouquinho, o abusador não é um monstro, né? Ele normalmente é uma pessoa carismática, esse caso do advogado que eu estou falando, ele é um simpático, ele é com familiares e amigos, ele normalmente é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ah, mas ele é trabalhador, nem os vizinhos acreditam, nem a esposa acredita, né? A Polícia Federal, numa das operações nossa, alguns anos atrás, prendeu um cara que estava planejando abusar do próprio filho enquanto a esposa estava grávida. E quando a Polícia Federal chega na casa, ele diz, não, hackearam meu computador, isso é tudo mentira. Imagina. E a esposa, claro, ela não vai acreditar como é que o homem da vida dela, o amor da vida dela, o marido dela, pai do filho que ela está esperando, podia estar planejando abusar do filho ainda no ventre. É tão surreal que as pessoas demoram a acreditar. Mas era verdade. É verdade, ele foi preso, cumpriu pena. Então, a pessoa é acima de qualquer suspeita, sabe? E normalmente, aí eu falo um pouquinho de pornografia infantil e pedofilia, que nem todo abusador é um pedófilo, porque a pedofilia é considerada uma parafilia, um transtorno pedofílico que tem CID, inclusive, pela OMS, mas desde que esse pedófilo. Então, nem todo abusador é um pedófilo e nem todo indivíduo com um transtorno pedofílico é necessariamente abusador. Ele pode ter pensamentos de preferências por crianças, mas nunca externar isso daí. A partir do momento, ele pode procurar um tratamento psiquiátrico, psicológico, se tratar e nunca externar. A partir do momento que ele externaliza, que ele comete o crime, ele passa a ser um criminoso. Não é mais tratado como doença, ele é um criminoso. É a mesma coisa de, mas um serial killer, ele tem um problema, ele saiu matando um monte de gente, ele tem um problema psiquiátrico. Ele não é tratado assim, ele é um criminoso. Ele externalizou aquilo, né? Então, o abusador também, normalmente que a gente vê, é abusadores que não têm o transtorno, a grande maioria. Eles têm diferentes interesses. Esses interesses podem ser de tudo. Desde ele ser aceito num grupo, dele monetizar com isso, porque hoje em dia eles usam até criptomoedas para dificultar o rastreamento para pagamento desse tipo de imagens, né? Até criptomoedas, para satisfazer a própria lascívia deles, interesse financeiro e principalmente para autoafirmação. Muitos deles têm baixa autoestima, etc., e eles utilizam isso para autoafirmação. Então, aqui, já falei, né? Tem o CID lá, um transtorno psicopatológico, né? Olha, mesmo que seja uma vez essa conduta criminosa prevista em lei, é o suficiente para que esse pessoa que tendo transtorno pedofílico ou não, seja responsabilizada. Né? Então, a pornografia infantil e o abuso sexual, inclusive dentre os acordos internacionais, quais o Brasil é signatário, né? Mundiais, nós temos a Convenção da Criança e do Adolescente, assinada por 192 países, enfim, estão entre os piores, as violações mais graves aos direitos das crianças e adolescentes. As consequências e danos, elas envolvem aspectos psicológicos, físicos, né, sexuais e sociais para o resto da vida. Todas essas consequências, esses danos causados a essas crianças se perpetuam ao longo dessa vida, né? Hoje, o abuso pode ocorrer com ou sem contato físico por causa da internet, né? Sim. E a gente aqui traz uma curiosidade que, segundo a Interpol, eles usam muito material de abuso sexual infantil, né, em inglês, que são, para substituir o termo de pornografia infantil. Por quê? Porque a pornografia, principalmente a indústria pornográfica nos Estados Unidos, que é muito forte, né, traz como se fosse algo de lazer. Né? E nesse caso, quando se trata de criança, não tem nada de lazer, não há consentimento, não é consensual, ele é um crime. Então, não tem nada de lazer. Por isso, se usa muito compartilhamento de material de abuso sexual infantil ao invés de pornografia infantil. Apesar do nosso Código Penal falar em pornografia infantil. É mais uma questão de educação mesmo, de a gente tentar mudar alguns termos e aceitar o que está sendo utilizado mundialmente, né? Então, aqui eu já falei, né, que hoje o Estatuto da Criança, ele fala muito aqui, ele está bem claro, ele fala em exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente. Então, hoje, já tem o entendimento que não precisa a criança estar exposta, mesmo que a fotografia esteja focada, a criança esteja vestida, porque a gente vê muito compartilhamento,
a sobrinha, filha, enteada, o que for, de 3 aninhos lá no verão, dormindo só de calcinha, só de fraldinha, ele vai lá e fotografa, focando as partes íntimas, sabe? Então, não pode. Aqui, esse aqui acho que não. Aí eu vou trazer uns dados, né, da Childhood, que fala que nesses últimos anos nós tivemos 80 mil denúncias de violação de direitos de criança e adolescente, e desses 40 mil registros de abuso em um único ano. Mais de 100 crianças e adolescentes sofreram em 2021 abuso sexual no Brasil por dia, ou seja, são 4 crianças a cada hora, é um número muito grande, né? Desses 320 crianças exploradas sexualmente cada 24 horas, e a maior parte, 70% desses abusos ocorrem por quem deveria proteger, é o que a gente já bate, né, muito. Tem um outro estudo... Oi, desculpe. Eu não, só queria... as pessoas colocaram algumas coisas aqui no chat. A Zilma colocou assim: expor uma criança com fotos com pouca roupa, além de atrair pedófilos, pode causar constrangimento no futuro. Isso, para o próprio filho. É o que a gente falou. Como as crianças não podem escolher o que será publicado sobre elas, cabe aos pais garantir o respeito e a segurança delas como consequência do poder familiar, verdade, né? Exatamente. A Juliana falou, soube do caso, aquele caso que você comentou de Porto Alegre, a Juliana soube desse caso, ela é de lá. A Zilma falou de um livro, eu tenho até em casa também, chama Não Me Toca, Seu Boboca. A autora do livro, você já viu esse livro? A autora do livro fala sobre abuso infantil, a autora é a Andrea Taubman. É muito bom esse livro mesmo. Também tem um site que eu até vou citar que chama uma cartilha Eu Me Protejo. Tem o link eumeprotejo.com, se eu não me engano. E ela fala muito das partes que é direcionada para crianças muito pequenas. Como é que você vai falar? A gente não vai falar aqui de educação sexual nas escolas, porque hoje é um tema muito tabu e muito polêmico, enfim, mas sim do que a gente deve falar para as crianças. Elas precisam aprender a se conhecer e saber o que é certo e o que é errado. E Eu Me Protejo também tem uma cartilha, pode ser baixada, pode ser distribuída nas escolas, nos consultórios, e é bem interessante, né? Então, muito aqui, bom. Esse estudo da Unicef, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles pegaram 4 anos para cá, eles identificaram 1.800 meninas e meninos sofrendo violência sexual. As meninas são o maior número ainda, 80%, e a idade principal é entre 10 e 14 anos. E os meninos, 20%. E os meninos, eles sofrem mais violência quando eles são mais jovens. À medida que eles vão crescendo, eles não se tornam tão interessantes para os abusadores, sabe? Outra coisa que eu chamo a atenção: crianças com deficiência e bebês, aqui eu vou até acrescentar os bebês, têm 7 vezes mais chance de sofrer abusos. Por quê? Por algum motivo elas têm algumas limitações que não permitem que elas contem, que ela externalize, que ela verbalize, que ela demonstre, ou como forma até de desenho na escola. Enfim, o comportamento é mais difícil de você checar se essa criança está sofrendo deficiência. Então, a chance deles sofrerem deficiência, pelas algumas limitações que essas crianças podem ter, é muito maior. Então, nós temos que cuidar muito com bebês, porque as pessoas acham, não, quem vai mexer com bebê? Mexe, muito. Mexe, e você mencionou a Dark Web, que é tudo, e compartilham imagens. Tem cartilhas, assim, eu nem costumo dizer muito isso, mas há muito tempo tem cartilhas por idade, tá? Do que fazer por idade. O Eduardo colocou aqui, o Eduardo Valério colocou assim: em 2020, o TikTok identificou mais de 1/3 de seus 49 milhões de usuários. 2020, ali pandemia, né? Sim. 1/3 dos 49 milhões de usuários diários nos Estados Unidos tinham 14 anos ou menos. Quer dizer, eu costumo falar muito isso porque as pessoas exigem, acho que tem que exigir mesmo, né? Mas não é a única solução, exigem a idade. Poxa, devia ser 16, né? Poxa, não podia ser 14. Vamos combinar, o TikTok, além de tudo, é chinês. Então, a gente tem ali muitas restrições para tentar atuar em cima da aplicação e legislar, digamos assim, mas não é a idade o problema, né? Não é a idade, é muito mais educação do que a idade. A Helena colocou assim, uma coisa muito interessante: é muito importante monitorar. É comum adolescentes trocarem fotos íntimas ou sensualizadas uns com os outros. A Helena tinha comentado comigo isso. Se der tempo, eu ia falar um pouquinho do sexting, né? Isso, porque para eles, assim, parece muito comum isso, né? Aí uma das orientações que eu falo, que a gente fala que desde criança pequena até adolescentes, inclusive adultos, né?
Se vai fazer, é aquilo que eu falo, vamos ser hipócritas e dizer que não existe. Existe. Compartilha nudes. Existem estudos, inclusive, que principalmente nos Estados Unidos, é demais isso. E as meninas, principalmente, sofrem muito. Aí termina o relacionamento, aí já vem para o revenge porn, a pornografia de vingança. Então, se for mandar, manda para uma única pessoa, não manda em grupo, não identifique o seu rosto, não identifique sua casa, seu local. Eu dou assim, alguns conselhos, não é incentivar, mas a gente sabe que existe. A gente não está incentivando, mas existe. Você não vai dizer, não faça, porque a pessoa vai fazer. Eles vão fazer. Então, se for fazer, por favor, se proteja de alguma maneira. Você saiba para quem você está enviando. Por quê? Se essa imagem de alguma maneira vazar, você não vai conseguir tirá-la da internet, mas você vai conseguir punir quem vazou a imagem. Isso tem consequências jurídicas, sendo ele adolescente ou não. Ele vai cometer um crime, se for maior, ou um ato infracional, e ele vai ser punido. Então, você consegue punir. Então, não mande a mesma foto para várias pessoas. Não se identifique, uma tatuagem, alguma coisa que seja seu. Se bem que, né, existem aplicativos que modificam o rosto, colocam as pessoas, aconteceu, né, com a Gal Gadot, enfim, né, e vazou a imagem que não era ela, depois o cara veio pedir desculpas, que diz que ele que fez, que era um programa que ele criou, mas enfim, é possível acontecer, isso é. Mas quando você manda, a situação é mais difícil. Hoje está tudo um amor, tudo lindo. Daqui a pouco brigou, olhou para o lado, já, então eu vou te ameaçar, vou mandar para os seus pais, vou te expor, vou mandar para toda a escola, e acontece mesmo. Na escola quando meus filhos eram mais jovens, aconteceu de vazar foto de uma das mães dos amiguinhos do grupo dos amigos. Olha só a exposição para os filhos, eles são cruéis. De um ex-namorado, ex-marido, alguma coisa assim. Eles são cruéis, eles não pensam nas consequências psicológicas nem que vai trazer para os filhos, para os parentes. Ele quer atacar aquela pessoa de qualquer maneira. Então eu falo, do lado de cá, da mesma maneira que a internet tem coisa muito boa, ela desperta o que pior tem no ser humano, a perversidade. Sim, então... sim. Eu já falo o seguinte, olha, se tirar foto sem roupa, a chance de vazar é enorme. Quem aqui deixa o telefone para arrumar na assistência técnica e não passa a senha? Eduardo não vale, que é perito. Então, assim... Foi daí que surgiu a lei Carolina Dickmann, né? Foi por isso, primeiro vazamento de imagens. Né? Não, e dispositivo nenhum é seguro. Nem computador, nem celular, não tem nada seguro. Então, já tem o problema de enviar. Mas também existe o problema de tirar a foto e deixar num dispositivo, num equipamento que não é seguro. Não existe segurança 100%. Exatamente. Então, eu já falo logo, não tira, porque se tirar e vazar, não é que não tem o que fazer, você deu aí vários caminhos, mas é complicado. Complicado, aquela informação vai ficar... Tem que fazer. Vai procurar ajuda psicológica. E outra coisa, aconteceu com seu filho, com a sua filha, com um parente, irmã, o que for adulto, seja criança, acolha aquela pessoa. Não, por que você fez isso? Não brigue. Não brigue, acolha. Porque a gente já viu até suicídios de adolescentes por conta desse tipo de situação que passaram. Então, você tem que acolher. Fica em cima daquela situação, procura ajuda psicológica, psiquiátrica e tome as providências policiais, criminais, enfim, judiciárias, jurídicas, tudo, sabe? Acione toda a rede de proteção para aquela criança, para aquele adolescente. Não brigue. Eu sei que é difícil para uma mãe, tá? Poxa, vem assim, por que você vai fazer isso? Não faça, pelo amor de Deus, eu não falo todo dia, né? A mesma coisa, um aliciador procurou essa criança. A principal coisa é estabeleça vínculos de confiança, porque senão é muito difícil aquela criança querer contar para você sabendo que ela vai levar uma bronca. É capaz dela não contar e ela ter mais medo de contar para você do que o aliciador vai fazer com ela. E aí ela acabar seguindo, porque o aliciador ele muitas vezes ameaça essas crianças e adolescentes. Olha, se você contar para alguém, eu vou matar seus pais. Não vai fazer isso. Eu vou expor as suas fotos na sua escola, eu vou mandar essas fotos para os seus pais. Agora eu já sei onde você mora, sabe? Então tem que tomar cuidado, tem que ser vigilante. Uma mãe conseguiu impedir esses dias até um abusador, porque ela estava vigilante, a criança, era inverno, a criança lá de uns 9 anos, pedindo, mãe, onde que está meu biquíni? Eu preciso do meu biquíni agora. Cadê meu biquíni? Cadê meu biquíni? A mãe, opa, acendeu um alerta. Por que essa menina está querendo biquíni no inverno? O que ela quer fazer com o biquíni? Tá frio? Nós vamos para a praia? Nós vamos viajar? Acendeu um alerta.
E aí, conversando com a criança, conseguiu tirar que alguém estava pedindo para ela se filmar colocando biquíni, se fazendo passar por outra criança, dizendo que ela era uma criança da mesma idade, mandou até uma foto, que eles pegam na internet, qualquer foto de criança, e mandou, eu sou essa pessoa. Eu gosto de tal música, você também gosta? Eu gosto de... Sabe, eles começam de uma maneira muito sutil a convencer as crianças a mandarem nudes para eles. E depois eles começam a forçar essas crianças a fazerem atos obscenos e às vezes até com animais de estimação para enviarem, filmarem e mandarem para eles. Então são coisas bizarras. E como eu falei, eles estão em todas as profissões. Aí eu trago aqui até algum, estudante de medicina, é engenheiro, é médico, é policial, é militar, é assistente de obras, é pedreiro, tem de tudo. Eles não têm cara, eles não têm profissão, eles não têm idade. E mulher também, né, Lu? Mulher também, apesar de ser um número menor, muitas vezes elas entram justamente no crime de omissão também, né? Ou de oferecimento, ou de ter vantagem, oferece a filha porque vai ganhar dinheiro, vai ter algum benefício, ou até um benefício afetivo, amoroso. Eu estou com o meu marido aqui, meu namorado, eu não posso separar dele porque eu não trabalho, ou eu sou dependente financeiramente, ou até mesmo afetivamente daquela pessoa, né? Então acaba deixando aquela criança sabendo o que está acontecendo, se submeter aquilo tudo. Também é criminosa. Que absurdo. Né? Ô Lu, a gente está a 5 minutos das 9. Isso, eu não sei se o Zoom fecha. Pular bastante coisa. Eu acho que ele não fecha, mas eu não tenho certeza. Estou te avisando porque como vai até a gente vai falando à medida que dá, e aí eu me coloco à disposição para a gente. Vamos pular aqui, né? O cara lá fazendo assim, passar por um menino de 15 anos, 17 anos, conversando com uma menina de 15. Aqui são algumas notícias de jornais, que é só para saber que existe, como é que se faz, né? Aí aqui tem um link, depois eu vou te passar, que no site do Ministério da Justiça, que ensina um pouquinho como que algumas páginas de classificação indicativa, de controle parental em alguns joguinhos, por exemplo, alguns videogames, etc., como é que eles fazem. Mas isso aí eu vou passar isso aqui, que eu acho que já foi falado por já nas outras palestras, né? Que a gente estava falando, né? Que a gente estava falando, né? Então, o sexting aqui, tem um estudo da Unicef com 14 mil meninas entre 13 e 18 anos que falam que o sexting faz parte da vivência da sexualidade na vida dessas adolescentes. Então não adianta a gente fechar os olhos e dizer não, dentro da minha casa não acontece. Não, jamais a minha filha faria isso. Então não podemos fechar os olhos, nós devemos ficar vigilantes e conversar. Então, como uma criança, adolescente, lidar com isso, você perceber qualquer comportamento diferente, já acenda uma luz, né? Já acenda uma luz para... Eu já falei muita coisa daqui, o abusador não tem perfil definido, ele pode ser qualquer pessoa. Eles procuram as crianças com sem perfilzão, usam perfis falsos, se fazem passar por crianças, começam a conversar de música, etc. Eles começam a fazer perguntinhas sutis. Onde você estuda? Eu estudo em tal lugar. Onde você mora? Eu moro em tal lugar. Até convencer essas crianças a abrirem a webcam para fotografar e filmar. E eles começam a falar através de temas sexuais, de uma linguagem bem assim, atrativa para a criança, bem delicada, né? Contando historinha, etc., até que a criança cai, né? Naquela. Então, sempre falo, criar vínculo de confiança, não permitir muito tempo. Eu quero pular aqui para a gente falar onde eu coloco do autocuidado. O que a gente tem que fazer? Ensinar autoproteção, autocuidado e reconhecimento do corpo. Que certas partes do corpinho da criança, quando é muito pequena, não pode ser tocada. E que se alguém tocar, ela tem que contar para a mamãe, para o papai, para algum adulto de confiança. Então, aprender a criança, isso aqui faz parte da cartilha Me Protejo. Os 3 R's, reconhecer, reagir e relatar. Ensinar a criança a gritar, correr mesmo, avisar alguém. Se alguém, por exemplo, na escola, tomar muito cuidado, né? Então, num parquinho com as crianças, eu falo, mais uma vez eu digo, não é para deixar ninguém neurótico, mas é para deixar atento. Porque também são tudo relatos que chegam para mim.
minha vizinha estava no parquinho e tinha um cara lá que tinha livre acesso ao condomínio dela, porque ele era irmão, parece, de um dos proprietários do apartamento, e ele entrava a hora que ele queria. E ele era direto para o parquinho observar as crianças. O que ele está fazendo num parquinho sem estar cuidando de criança nenhuma? Só olhando as crianças. Até que um dia ele acompanhou uma das crianças no elevador e o porteiro do prédio percebeu e foi atrás. Mas ele não tinha nenhum vínculo, ninguém conhecia essa criança. Ele tentou mesmo se aproximar dessa criança. E era, aparentemente, uma pessoa inocente, irmão do não sei quem que mora lá no condomínio, legalzão, que gosta das crianças, que brinca com as crianças e que está todo dia lá no parquinho olhando as crianças. Então, vamos nos atentar, tanto no dia a dia, não deixamos nossas crianças sozinhas, nem no seu próprio condomínio. Exato. Né? Infelizmente, eu sei que é uma loucura, que às vezes é um alívio poder deixar eles um pouquinho brincando, mas não tem segurança em lugar nenhum. Não, é e lógico... às vezes... Oh, perdão, pode falar. Não, o que eu ia dizer é só assim, a gente não pode dizer assim, tem todo Papai Noel, todo palhaço, todo instrutor, tudo é pedófilo. Não é. Mas só que as pessoas e os abusadores, eles procuram esse tipo de profissão onde eles têm mais contato com crianças para se aproximarem. E muitas vezes eles se aproximam, eu sou... quem aqui nunca quis ser modelo? Né? Então eles se aproximam, olha, eu sou dono de uma agência, você tem o perfil, tomar muito cuidado com isso. Me manda umas fotos de biquíni que você tem um perfil para minha agência, eu vou te deixar famosa, vou te fazer ganhar muito dinheiro. Vamos tomar cuidado com essas promessas fáceis, porque já foram presos fotógrafos que tinham estúdios e os pais levavam as crianças lá. E veja bem, ele cometia abuso com os pais do lado de fora da sala. Ele dizia que os pais não podiam entrar na sala porque senão atrapalharia a criança a ficar tímida. E depois ele ameaçava a criança, se você contar para seu pai e para sua mãe, eu vou matar, eu vou mostrar, eu vou não sei o quê, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado onde é que estamos levando nossas crianças. Nós temos que ser vigilantes, né? Sim. Aqui aquilo que eu falei, já falei também, atenção, diálogo. Eu quero passar aqui que quando uma criança for falar os R's, a denúncia, eu quero deixar os principais canais de denúncia aqui para vocês, que é o Disque 100, site da ouvidoria, tem o app do Direitos Humanos Brasil, tem atendimento via WhatsApp, via Telegram. Hoje tem o Disque 100, o 1510, que é exclusivo para professores e demais profissionais da educação para denunciar. Tem esse WhatsApp, que recebe denúncia em tempo real. Aqui a gente tem o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. 181, que nós temos aqui no Paraná, que é a Fortes, Força Tarefa em Infância Segura, mas é usado em vários estados também esse 181, meio que padronizou-se, né? Também temos o Fala BR, as denúncias que vêm para a Polícia Federal de compartilhamento de imagens, são muitas através do Fala BR. A SaferNet, que provavelmente manda muito para o Ministério Público, eles têm convênio com alguns órgãos, e também para a NICMEC. ONU, OEA e OIT, que aceita a denúncia de qualquer tipo de violência de direitos humanos, principalmente contra as crianças. A própria Childhood, e aí os canais locais, né? O 90, Polícia Militar, a Rodoviária Federal tem um projeto Mapear, que é fantástico, que é para mapear a exploração sexual infantil nas estradas federais do Brasil. Procure os conselhos tutelares da cidade. Então eu falo, quando for fazer uma denúncia, denuncie em todos os canais possíveis. Procure a toda a rede de proteção da criança, os CRAS, os CRES, atendimento psicológico. Não se cale, acolha essa criança, sabe? Se eu falo agora isso para professores, pais, tios, o que for, fui escolhido, e agora? Ouça, acolha, não fale assim, não, você não fale para mim, peraí que eu vou chamar fulano, não faça isso. Ouça o que aquela criança tem a dizer, não questione, não instigue ela, deixe ela falar. Se ela te escolheu, é porque a pessoa de confiança é você. E depois disso, você faz um relato, escreve, grave o seu próprio áudio, não da criança, e denuncie. Não fale, se for preciso, depois você procura um psicólogo, não sei o que, para saber o que fazer. Mas não fale para a criança, não, espera aí, chama outras professoras, outro não sei o que, não. Ouça aquela criança. Simplesmente ouça. Sabe que se você for interferir ou for chamar outra pessoa, pode ser que aquela criança não fale mais nada. E ali eu não fale nunca mais. Né?
evite a revitimização, né? Tem uma campanha Defenda-se também, que é do Centro Marista de Defesa da Infância aqui, muito boa, pode acessar pelo site deles, do Centro Marista, essa campanha Defenda-se é excelente, da professora Cecília. É importante a gente acolher essa criança, não responsabilizar, isso não é só criança, é adolescente, é o adulto que tem uma imagem vazada e etc, né? Quero ver o que mais que dá para a gente falar aqui. Eu vou deixar o quadro esquerdo do vazamento, o controle parental, né? Ó, aqui também tem a gente basear a relação dos nossos filhos em 3 pilares: comunicação, informação e observação. A gente manter sempre o diálogo, sempre falar, que não seja tabu falar que existem ameaças na internet. Porque tem gente que acha que se fechar os olhos, ai, não existe, na minha casa vai acontecer, a criança não sai do meu lado, ele está na internet, mas ele está do meu lado, mas você está fazendo outra coisa, está fazendo comida, você está lendo um livro, está assistindo TV, você está trabalhando, você não está sabendo o que ele está fazendo ali. Ele pode estar do seu lado e pode estar sofrendo algum tipo de assédio ou um crime na internet. Então, mantenha um vínculo de confiança, informe ele, não feche os olhos. As atrocidades acontecem na internet também. Então, proibir não educa e nem previne, né? O melhor caminho é orientação e informação. E observe os seus filhos, observe as crianças que estão ao seu redor. Qualquer mudança de comportamento, por exemplo, tem um relato daquela nadadora Joana Maranhão, quando ela relatou que começou a sofrer os abusos, ela começou a se vestir como menino. Ela quis se vestir como menino para ver se ela chamava menos atenção, porque ela sofria muitos assédios, sabe? Então, perceba esse tipo de comportamento, perceba algum distúrbio do sono, agressividade, ou ao contrário, mais complacência, a criança está mais apática. Como eu falei, muita atenção, principalmente com bebês e crianças especiais. Eu tenho um bebê, além de ser bebê, ele tem síndrome de Down, ele é especial, criança atípica, né? Nós chamamos hoje uma nova nomenclatura. Então, quer dizer, eu preciso tomar 200% a mais de cuidado do que eu já tomava quando os meus filhos, que não são atípicos, eram crianças, né? E que eu já ficava sempre de olho em todo mundo. Vai dormir na casa do amiguinho, vai tirar foto do Papai Noel, não vai sentar no colo, né? Então, aquilo, mais uma vez, não estou generalizando que o Papai Noel mas tem muitos abusadores que procuram as profissões porque ele só de colocar a criança no colo para ele já sente prazer. Então, eu achei que só eu que era uma neurótica. Não! Olha, quando você vê Filha, não isso, precisa sentar no colo do... Não precisa. Você pode ficar do lado e acabou. Né? Quando a gente vê isso acontecendo na prática, você começa, né? E a gente não tem, né, atendimento especializado, psiquiátrico, psicológico, para quem trabalha com isso dentro da polícia. Agora nós estamos oferecendo atendimento psicológico, mas através do nosso sindicato dos policiais aqui no Paraná. Em alguns sindicatos oferecem também, mas, de via de regra, o Estado em si não oferece. São pouquíssimos os estados que eu conheço que têm esse alinhamento aí. O Nicolas Monteiro colocou assim, fale um pouquinho sobre a prevenção disso, né? Faz uns 2 minutinhos. Isso! Então, é o que a gente está falando, criar um vínculo de confiança, né? Estabelecer regras, né? Não fica de madrugada, porque não tem supervisão. Converse com seus filhos e diga que existem as maldades, né? Que acontecem, crimes, que isso pode acontecer, que pode um aliciador conversar com ele, que ele precisa saber se aquela criança é real, porque infelizmente é assim, você está na rua, você vê um adulto se aproximando do seu filho, você sabe que é um adulto. Mas na internet, você não sabe que se uma criança que se aproxima para conversar do seu filho é um amiguinho. Então, esse aqui é teu amiguinho? De onde ele é? Ele estuda com você? Ele está da sua escola? Não é. Ele é amigo do amigo do amigo do fulano. Eu sei porque eu já passei por isso. Né? Eu tenho filhos que são adultos hoje, já foram crianças, já foram adolescentes, que é uma fase bem difícil. Não, mas ele é amigo do amigo. E nós também, na polícia, já recebemos, chega lá um menino, filho de um médico, com uma engenheira, enfim, chega lá preso por nota falsa. Mas quem passou a nota falsa? Não sei, foi o amigo que estava comigo. E quem é esse amigo que estava com você? Não sei, ele é amigo do fulano, do Beltrano, a gente marcou de comer uma pizza ali, ele foi pagar com dinheiro, eu deixei. E era uma nota falsa. Quem ficou? Ele. O outro, vazou. Então, não é só de abuso. O mesmo cuidado que a gente tem que ter na vida, né, no mundo real aqui, a gente tem que ter no mundo virtual.
Então, a gente não permitir tanto tempo de exposição na internet, conteúdos privados, quando é criança, e aí a gente tem que delimitar, né? Crianças pequenas, crianças um pouquinho mais velhas, adolescentes, é difícil, mas você tem que tentar se intere das redes sociais que seu filho faz parte, faça uma conta, não importa que você não use, você tem a sua conta, você consegue ver o que seu filho está postando nas redes. Eu sei que eles bloqueiam a gente, porque eu já fui bloqueada várias vezes. Eles nos bloqueiam dos stories, eu sei de tudo isso, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ser persistente. Nós temos que ser vigilantes. Eles bloqueiam os stories, os meus bloqueiam meus stories. Mas tem uma coisa pessoa que... vem e me fala, por que você me bloqueou? Me desbloqueia Você agora. viu, né? Não, e tem uma coisa que muitos pais não sabem, eu vou comentar, já que você falou isso, que as crianças têm mais perfis, né? Mas se você só está naquele perfil, você só sabe de um, da eles fotinha, mas tem um monte, né? Tem muitos pais que não sabem disso. Mas a outra coisa que, e além deles bloquearem, aquelas crianças que não sabem, daí já eu vou me contradizer aqui um pouquinho. A gente até tem que ensinar eles a bloquearem. Porque se uma pessoa tenta se aproximar deles, eles não sabem o que fazer, a gente também tem que ensinar a bloqueia. Mas como foi falado lá até pelo delegado Breno, o ideal, se acontecer de um aliciador se aproximar de alguma criança próxima a você, de preferência, leve o celular na delegacia. Né? Não bloqueie, não apague, não só print. De preferência, conseguir, leve aquele equipamento na delegacia para que já seja extraído todo aquilo, porque é mais fácil da gente chegar no abusador. Eu bloqueei e resolvi o problema do meu filho, mas eu volto lá atrás. É dever de toda a sociedade cuidar das nossas crianças e adolescentes. Então, eu bloqueei, o meu filho não vai ter acesso, conversei com ele, mas ele vai acessar outras crianças. Então, proteja as outras crianças também. Se você tem conhecimento que tem um abusador, que tem um aliciador na internet, nas redes, tentou se aproximar do seu filho, tentou se aproximar do amiguinho, por favor, denuncie. Colha o maior número de informações, perfil que usa, foto que utiliza, se conseguir, né, o ID, o que for, o endereço, o que for ali, levar o equipamento. Várias mães conseguiram evitar abuso dos seus filhos porque pegaram a tempo. Foi preso também um cara em Brasília. Ele estava conversando com uma criança de 9 anos, já marcando encontro. A mãe conseguiu pegar antes, porque também desconfiou da criança muito tempo ali na internet, querendo esconder o que estava falando. A mãe pegou, peraí, vamos conversar. E conseguiu ver que um aliciador já estava na fase de marcar um encontro com essa criança. Muito complicado. Então, e conseguiu impedir. Então, o que eu quero dizer é assim, sejamos vigilantes, porque nós conseguimos impedir. Os aliciamentos estão aí, eles vão continuar. Mas o nosso papel é educar, é proteger. A gente consegue, como pai, como mãe, tio, professor, né, terapeuta, o que for, impedir. Nós conseguimos minimizar os danos, vamos dizer assim. Se a gente não consegue zerar, a gente tenta minimizar os danos. Nossa, eu acho que Lu. tem mais alguma dúvida aí? É bem denso, né? Dá para ficar 3 horas. Não, o pessoal estava falando aqui, corroborando, né? Na verdade, né? Com a sua fala, com as recomendações, porque no final das contas é tanta coisa, né? Parece que é tão inocente o uso da internet, o uso de rede social, de aplicativos, está tudo bem. Mas, na verdade, a gente está numa rede cheia de pessoas de todo tipo, com intenções diferentes. Que nós não sabemos quem é. Se a gente muitas vezes não sabe quem está dentro da nossa casa, ou do nosso convívio social, ou o meu colega de trabalho, porque a gente aprendeu gente dentro de empresa. E também eu dou um alerta aqui para quem é empresário, para quem tem empresa, escola, o que você faz na sua escola, o que você faz na sua empresa para coibir isso daí? Você tem filtros? Sabe? Você educa, você passa essa informação para os seus funcionários, né? Então, isso é muito importante também. Qual a responsabilidade dessa empresa quando ela é completamente descontrolada? A pessoa pode compartilhar e acessar qualquer tipo de material daquela empresa, sabe? Qual a responsabilidade disso daí? Exato, empresa feita por pessoas, né? Então, são feitas por pessoas que escrevem suas políticas internas de segurança, códigos de conduta, né? Termo de uso daquelas aplicações, termo de uso da internet. Então, tudo Exatamente. isso, quer dizer, elas não estão em uma ilha, né?
que não, Exatamente. elas estão, sim, sob as mesmas leis que nós estamos fora da empresa. Então, tem, sim, que ter todos os controles e não pode deixar passar. A gente sabe, e acho que é uma coisa que é bem importante, a gente precisa melhorar muito essa questão de denunciar quando encontrar uma conduta errada dentro das empresas, né? Então, mas Sim, em assim, qualquer lugar, né? por isso que eu falo, tem tanta coisa que precisa ser feita que eu já fico feliz da gente estar aqui. Você vê 9h14, a gente está aqui falando de um tema tão importante. A gente esse ano está gravando, então a gente vai colocar lá no YouTube. Eu espero que bastante pessoas consigam aproveitar todo esse conteúdo, porque no final das contas não tem como todo mundo se manter atualizado sobre um tema trabalhando em outras áreas, né? Quer dizer, Sim, mas todo mundo tem família, todo mundo tem uma criança por perto, isso. um adolescente, então é bem Sejamos importante mesmo. multiplicadores de informação, né? Exato, Porque é o exato. importante. Como eu falei, tem gente que acha, não, não existe. Mas quando eu falo assim, gente, olha só, existem pessoas que só o fato de colocar um bebê, uma criança no colo, para ele já está bem, ele Já tá satisfez a bem. lascívia dele. Então, ai, não deixa, ai, eu sei que a mãe às vezes cansada, ai, alguém vem e se oferece para trocar a fralda do seu filho, você, ai, dá graças a Deus, você conhece aquela pessoa? Eu já fico assim, você sabe quem que é? Para quê, né? Ou se oferece, porque também, um outro abusador aí, ele se oferecia para levar a criança no jogo de futebol, se não me engano. O treinador era. Ah, eu vou buscar ela em casa todo dia. Tranquilo. Quando a esmola é demais, tanto desconfia, sabe esse ditado? Não Sim, é, mas por sim. quê? Qual é o interesse dele buscar meu filho em casa todo dia? Buscar, sabe, levava, e no trajeto ele abusava. Van escolar, sabe? Sempre tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado, sim. Né? Então, como a gente não generaliza, não é que esses profissionais são, não é isso, gente, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que os perversos, os criminosos, os abusadores, eles procuram locais onde eles têm contato com crianças. Isso, locais físicos nós estamos falando, mas hoje os locais também são online, são na internet. Então, são joguinhos, TikTok, Facebook, Instagram. Então, ali eles vão atrás. E hoje, eles não precisam mais ter contato físico. Eles podem marcar encontro, mas podem não marcar. Como eu falei, pode ocorrer crime, a criança mandar foto e eles instigarem, inclusive, o estupro virtual. Sim, feito pela Pela câmera, né? internet, sem ter contato com aquela criança, de dentro da sua casa. E tem pessoas que não acreditam que existe. Existe e está por aí. E está crescente, sabe? Então, uma maneira da gente frear isso é trazer informação para as famílias, é trazer informação para os pais, para os professores, para os educadores, para que eles passem essa informação adiante para a gente tentar prevenir. E vai chegar, porque É, a gente vai divulgar esse vídeo. Aliás, todo o evento será divulgado, né? Aqui tem, enfim, recomendações riquíssimas de todo tipo. A gente acabou de ter a apresentação da Helena aí, fantástica, né? Então a gente vai divulgar sim. A ideia é essa e que é o propósito Tech Kids, chegar a todas as crianças e a todos os adolescentes. Uma vez uma pessoa me perguntou: quantas crianças você quer atingir? Eu fiquei muda, porque na verdade eu queria dizer todas, mas eu estava, será que eu preciso limitar? Não, na mas eu verdade vou te todas, falar, se tá? a gente salvar uma criança, já valeu todo. Já valeu tudo. Sim, sem dúvida, Uma sem criança dúvida. que a gente leva informação, que uma mãe, um pai, o que for, conseguir identificar que aquela criança está sendo aliciada, ou a própria criança, a própria adolescente, conseguir identificar que aquilo ali é errado, porque tem crianças que sofrem abuso, às vezes leva até 2 anos para saber que aquilo era um Não, não abuso. dá, não dá, não dá. Tem estudos Não, nessa não área, dá. elas não sabem que elas estão sofrendo. Então eu falo assim, É, onde há crianças, há abusadores. Infelizmente, é uma máxima, é uma verdade. Ah, você é muito exagerada. Não sou. Sabe, quando a gente trabalha com isso, a vive isso, gente vê que né, não é, a Lu? gente vive Vive isso. isso. Mas, e é de bebês, o que eu quero falar também é de bebês a adolescentes, passa por todas as faixas etárias, meninos e meninas, né? Então, Ótimo. vamos né, cuidar das nossas crianças, ficarmos vigilantes. Eu acho que se a gente salva uma criança, cada palestra que a gente dá, cada Sim. informação que a gente repassa, já valeu tudo. Todo o trabalho, todas suas noites de claro, estudando, etc., já valeu tudo. Sensacional. Gente, muito obrigada, Lu.
Muito obrigada a todos que ficaram aqui, Obrigada, que gente. Boa escutaram, que noite. contribuíram aqui. O chat estava bombando, todo mundo escrevendo. Acho que a preocupação é Pena que eu não geral. consegui ver. É geral, mas você vai ver no vídeo. Parei agora de Então, compartilhar. é muito rico mesmo. A gente podia realmente ficar mais tempo falando sobre esse tema. E o Tech Kids vai fazer ainda outras ações. Essa é uma ação que a gente tenta colocar tudo, né, no mesmo balaio nos 4 dias, mas a gente vai fazer algumas ações mais pontuais e projetos também de transformação. Se a gente identifica que precisa fazer alguma coisa, a gente vai fazer, e junto com vocês. Porque é o que eu falo, esse projeto, diretamente, eu sou uma pessoa de cibersegurança, então eu não tenho, eu conto com os outros especialistas para me ajudar nos outros temas, então a gente tem muito que fazer junto e a gente vai fazer. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui esse horário conosco. Amanhã tem mais, né? Compartilhem, tragam mais as pessoas. Então, excelentes as palestras. Parabéns. Obrigada, eu tô aprendendo muito, tô demais. O que eu tenho horas que eu não consigo acompanhar diretamente, eu vou pegando os pedacinhos, depois eu vou rever tudo no YouTube, mas estão de um altíssimo nível. Parabéns mesmo, muito boas. Legal, muito obrigada, gente. Então, boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, gente. Obrigada. Um beijo. Outro, tchau.